começar a gravar. Bem. Eu sou a Heloísa, essa é a Marcela, esse é o Giovanni. Vocês querem falar alguma coisa de vocês? A gente é tudo do curso de História. Acho que vocês estão mais avançados. Em qual termo vocês estão? Estou no sexto. Eu tô no quarto, mas é o meu terceiro semestre, porque eu entrei no meio do ano. Acho que pra começar, dá pra você falar um pouco de você, quem você é, o que você faz por aqui. Meu nome é Sandra Regina, tenho 65 anos, sou moradora da Brasilândia há 45 anos, sou nascida na região norte, nasci na Casa Verde, aí meus pais mudaram para Bancária, que é a região da freguesia, eu tinha 2 anos, e aí quando eu casei, enfim, mudei para Rio Claro, fiquei 3 anos, voltei para, aí enfim, mudei para Brasilândia em 85. Era uma região que a gente ouvia muito no rádio, naquela época, né? Sobre a violência. A gente tinha muito medo, muito receio, né? Apesar de ser freguesia e Brasilândia, sempre ficou um do lado do outro, mas a gente tinha muito receio, né? Por conta das notícias, das coisas. E aí, na busca de ter uma casa própria, um lugar para morar, a gente começou a buscar, só que o financeiro, o dinheiro que a gente tinha, não dava para comprar onde a gente gostaria. E aí a gente começou a pesquisar, vai ali, sai ali, vai eu e meu marido, a gente tinha na época 2 filhos, né? E fomos, né? Aí surgiu o corretor que saía com a gente de vez em quando, né? E aí surgiu uma oportunidade aqui no bairro vizinho, na vila vizinha. Nós somos na Maceno, no Jardim Princesa. Aí eu tô no trabalho, o corretor me liga, olha, tem uma oportunidade assim, só que você tem que ir hoje comigo porque ele tá para fechar o negócio. E eu acho que tá dentro do seu orçamento. E não dava por conta do trabalho do meu marido para ele ir. Então eu vim com ele, saí do serviço atropelando, trabalhava em Pinheiros, vim correndo, viemos e chegamos lá, aí eu vi a casa, sabe, assim, tinha muita coisa para fazer, enfim, né, mas e aí realmente nós estávamos conversando com o proprietário e estava chegando a outra pessoa para fechar o negócio. Era assim, ou eu fechava naquele momento ou a gente perdia. E era algo que dava no nosso bolso, né? E aí eu fechei, sabe, sem consultar. E foi algo assim desafiador, né? E isso foi, eu lembro que foi numa sexta-noite de dezembro de 84, aí nós mudamos em março de 85 aqui para Brasilândia. E foi uma mudança radical. Aí eu comecei a participar eu sempre fui católica de formação, enfim, mas não tinha envolvimento com a comunidade, né? E aí participando da comunidade de base, né? Porque a gente veio das SEBs, a comunidade eclesial de base, né? Hoje houve muitas mudanças, né? E aí começamos com as lutas, eu comecei a envolver nos movimentos sociais, né? E foi na Pastoral da Saúde, muitos movimentos, né? E na Pastoral da Saúde a gente começou com uma Dias na questão das lutas, né? Pela saúde, pelas UBSs, né? Pela a lei do SUS, né? E aí a gente veio participando de todas essas lutas, né? Dos movimentos, quando havia as enchentes, né? Foram muitas, né? Muitas situações, a gente se reunia em comunidade para socorrer as famílias, arrecadar alimentos, e foi, sabe, muitas situações assim. Participei também de vários movimentos, de um movimento que acho que contribuiu muito para minha caminhada, um grupo chamado FCD, Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, que se reunia uma vez por mês numa igreja na Vila Souza. Enfim, os movimentos saíam mais da igreja. A maioria dos militantes da nossa região, mas era um espaço que a gente tinha, né? E aí reunia todas as pessoas com deficiência, né? Hoje a gente não fala mais portador, né? Graças a Deus. E
E a gente levava, como colaboradores, a gente levava essas pessoas uma vez por mês para participar, para falar sobre seus direitos. Eles falavam sobre as suas dificuldades e a luta que eles enfrentavam no dia a dia. E a gente, por muitos anos também, eu e minha família, participávamos com essas pessoas. A gente tinha um Fusca. Teve uma vez, quando a gente lembra dessa história, eu e meus filhos, a gente riu muito. Teve uma vez que nós estávamos em 9, vocês imaginam 9 pessoas no Fusca? Mas tinha crianças, tá? Não eram todos adultos. 2 cadeiras de roda na frente, no capô, amarradas. Aí os pequenos no colo, marido no volante, criança no meu colo e 2 cadeirantes atrás e os outros tudo apertadinho. E naquele vão que tinha atrás do Fusca, vocês conhecem o Fusca? Tinha, eu não sei como vocês chamam, ali atrás do vão, criança lá também. E a gente, mas era assim, eram momentos de luta, mas era um momento, sabe, de recarregar energia e de mostrar, né, para as pessoas que dava, né, para as pessoas e para a gente também, que a gente tem que ir. Eu acho que foram momentos, e com esse espaço com as pessoas com deficiência, surgiu outros momentos, no momento de... também fiz parte de um projeto pela Caritas da região. A gente iniciou um trabalho de reciclagem de papel na comunidade com adolescentes, que a princípio a gente iniciou na parte de cima da minha casa, 2 espaços lá, porque na comunidade a gente não tinha espaço adequado, né? E aí Caritas financiou o equipamento e eram meninos que estavam em medida socioeducativa por alguns delitos e a família passando por necessidades, e aí era uma maneira da gente atendê-los, né? E aí a gente, eles iam momentos para a escola e outro momento, como é o CCA hoje, né? O antigo Zen, né? E aí eles participavam da reciclagem com a gente. E a gente produziu bastante coisas, agendas, cadernos, fizemos bastante coisa com esses meninos. Meninos e meninas, senhoras da comunidade também dividiam com a gente, sabe? Nessas oficinas, né? E vários projetos assim. Mas assim, sempre também ligado à saúde, né? Em 1990, né? Teve o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado. Em 1900, eu fui eleita na região Brasilândia, freguesia do Brasilândia, na terceira gestão da cidade de São Paulo, a conselheira tutelar aqui da região. Na época, o conselho tutelar da freguesia da Brasilândia, hoje a gente tem um conselho tutelar para a Brasilândia, mas o nosso conselho tutelar atendia 5 distritos. Era um conselho para a Brasilândia, 5 conselheiros que atendiam Brasilândia, freguesia do Ó, Cachoeirinha, Casa Verde e Limão. Vocês imaginam, isso em 90, nós pegamos de 98 a 2001, a gente teve ainda uma prorrogação de mandato de 6 meses por conta de um cancelamento de pleitos que teve anulado. Uma região tida como violenta, né, assim, e 5 conselheiros dão conta de 5 distritos. E isso era em toda São Paulo, né? Era grandes distritos, vários distritos para 5 conselheiros. Então eu venho da área também da criança e adolescente, eu encontro com a Moena e outras lideranças da área da criança e adolescente. Aí fiquei também como conselheira, depois não fiquei como suplente, depois fui chamada, mas aí eu não voltei para assumir o segundo como suplente, porque realmente foi muito dolorido, foi um aprendizado muito grande.
mas também eram momentos de muita impotência, porque as políticas públicas não atendiam, como até hoje, algumas coisas, não atendiam a demanda da situação da criança e do adolescente, né? Principalmente quando se dizia de maus tratos, de abuso, quando a gente se impactava com algumas situações muito violentas com a criança, com o bebê, enfim, né? Eu não estou aqui para citar e nem seria ético da minha parte. E também, depois eu fui trabalhar, depois desse período eu fui trabalhei no SEDECA Paulo Freire, que também era organizado pela Noêmia, e trabalhei, não, antes do SEDECA Paulo Freire, desculpa, deixa eu retornar, em 2003, da gestão Marta, eu conheci a Cecília, a arquiteta Cecília, já ouviram falar? Não, o Rodrigo conhece. Em 2003, na gestão Marta, foi designado para o Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e Brasilândia um projeto de urbanização para os 3 distritos, principalmente por conta da questão da violência. Então eles queriam um estudo sobre o distrito, né? E era um projeto de urbanização para os 3 distritos. E aí a Secretaria da Habitação foi indicada como agente comunitária da Brasilândia, para acompanhar a equipe de arquitetos, né, que ganhou a licitação para fazer esse trabalho. E dentre esses arquitetos tinha a Cecília Angeli, com quem eu tenho contato. Hoje ela é professora da FAO, né? E aí ela visitou, a equipe toda, a Brasilândia toda, fizeram todo um trabalho, desenvolveram todo um trabalho na região. E foi muito gratificante, assim, de apresentar não só quando a gente fala a potencialidade, as histórias da Brasilândia, né? Que a Brasilândia tem histórias de luta, das pessoas que vieram, de quando iniciou-se lá atrás por fazendeiros, né? E aí depois foi loteando, e aí nesse loteamento era dado tijolos, né? Eu falo muito disso, né? Para que as pessoas no loteamento davam uma quantidade de tijolos para que as pessoas construíssem, né? Tem tudo isso mais do histórico da Brasilândia. E aí a luta dessas famílias que vieram para a Brasilândia. E aí nesse período da construção da urbanização desse projeto da Brasilândia, em 2003, nessa construção do projeto, depois a Cecília se encantou tanto com a Brasilândia. Ela era natural da região de Ribeirão Pires, que daí ela fez o mestrado, doutorado e acho que o pós aqui na região. E eu e outras lideranças aqui da comunidade, da região, acompanhamos todo esse trabalho dela. E aí acompanhando histórias das famílias, né, a potencialidade dessas famílias, que são histórias de luta, de garra, né? Que a gente tem hoje. Talvez assim, as pessoas falam, eu tenho um ex-gerente que fala assim, mas aquele lugar que você mora é feio. Eu falo, tá, e de onde você é? Ela é lá do extremo sul. Eu falo, eu não estou menosprezando o seu lugar, mas também não é muito diferente do meu. São lugares de luta, de pessoas que lutaram para estar onde está, para conquistar seu espaço. E a gente acaba rindo, ele fala, não, é verdade. Mas assim, aí depois, deixa eu resumir, eu falei da questão da... Aí também trabalhei com os programas sociais da prefeitura, nos programas sociais Começar de Novo, esses programas. E aí a gente visitava as famílias da região para levar essas pessoas ao empreendedorismo. Não só receber o valor que ela recebe, que nem o Bolsa Família hoje, mas o que ela pode fazer com aquilo. Né? E nisso a gente visitava as famílias, a gente era acompanhada
pela Sedeca Paulo Freire, na região, e aí a gente fazia também visita a essas famílias, né? E motivava essas famílias. Também nós fomos eu junto com outras pessoas, uma das precursoras na região pela economia solidária, porque nós tivemos uma cooperativa com a ajuda de uma freira muito amada, franciscana, irmã Cecília Zanetti, hoje falecida, que morava no Vista Alegre, e ela trouxe uma verba e a gente conseguiu reunir mulheres da região, do Vista Alegre, do Princesa, mulheres marginalizadas, e sempre isso, sabe? Mulheres, algumas vítimas de violência, marginalizadas, e nós conseguimos trazê-las para... o que você faz? O que pode potencializar? Né? Você faz uma comida legal? Você não faz? O que a gente, né? E aí a gente fez uma cooperativa de serviço doméstico. A princípio era isso, mas essas cooperativas de serviço doméstico acabaram tomando dois rumos, um para costura e um para alimentação. Aí a gente nós acabamos fazendo um restaurante, servimos refeições em Taipas e uma oficina de costura aqui no Vista Alegre, que funcionou por um bom tempo, e essas mulheres dividiam os lucros, né? E eu fui coordenadora, a gente trocava de coordenação, mas todas dávamos todo o respaldo para a equipe, essas mulheres, né? E foi muito bom, né? Hoje, irmã Cecília,